Você está na vibe Visão FM, a rádio que toca a sua vida. Agradecemos por sua audiência. Não bate, senão balança isso. Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falamos sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos do casal. Apresentação do psicólogo, sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Começamos um programa especial. Por quê? Olha, vocês já sabem que estou aqui com o Rafael Teixeira, a Camille Borges, do Instituto Paulista de Sexualidade, em Passeca, e hoje nós temos, Denise Bruno. A Denise é alguém que eu conheço há algum tempo e foi uma maravilhosa surpresa conhecer o que ela vai trazer hoje para a gente. Denise, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer. É um prazer para a gente estar com você aqui, porque é uma forma de nós aprendermos mais coisas. Muito obrigado mesmo pela disposição, porque as pessoas têm que andar aqui na cidade de São Paulo, Rafael, Camille, o Felipe, que está sempre atrás das câmeras, a nossa produtora, a Carla, que está lá assistindo a gente. Mas a Denise, ela trabalha com serviço social. Eu acho que a primeira pergunta, qual deve ser, Rafael? Porque a gente estava tentando entender assim, o que ela pode trazer de contribuição. Boa noite a todos. Eu acho que a gente pode começar com a pergunta, Denise, como que funciona o serviço social trabalhando com sexualidade? Depois do boa noite da Camille. Boa noite a todos. Mandem comentários, dúvidas, perguntas para a gente trazer aqui para a Denise responder também. Boa noite a todos, é um prazer, obrigada pelo convite. Falar de serviço social é uma grande paixão da minha vida. E o que é serviço social? O profissional de serviço social é aquele que, numa sociedade tão excludente como a nossa, uma sociedade que trabalha para que as pessoas tenham menos direito e a partir das suas relações com instituições, com a área governamental ou não governamental, com seu acesso à saúde, à educação, o profissional de serviço social, ele tem por objetivo identificar todos os entraves à plena cidadania e buscar, junto com as pessoas, e ter esse compromisso com que não haja exclusão, com que as pessoas tenham acesso a todos os seus direitos. E um direito que para o serviço social é um direito humano, é um direito fundamental, é do pleno exercício da sua sexualidade. E a questão de usar, ou das instituições, dos profissionais de algumas instituições, mesmo de algumas regras, a questão do exercício de uma sexualidade diversa da que foi predominante e que hoje nós sabemos que não é, que seria aquela heteronormativa, inclusive com a questão de diferenciar a questão de princípio de gênero feminino, masculino, e depois todas a identidade, né? A questão da identidade homossexual, da questão da transexualidade, de todas essas identidades que hoje não conseguimos trabalhar e temos conhecimento. Então, um profissional de serviço social, em diversas esferas da sociedade, a função dele é identificar quando a pessoa é excluída de um acesso a um direito seu, a um serviço público, a um pleno atendimento e buscar, junto com essa pessoa, todas as alternativas para a garantia de direito. Então, acima de tudo, para o serviço social, isso é uma normativa, inclusive, tem documentos já desde 2006, teve um congresso, um evento em 2005 para discutir isso, é assim, o pleno exercício da sexualidade em qualquer uma das suas expressões é um direito humano. Enquanto direito humano, ele é o objetivo do serviço social de garantir para todas as pessoas. Você está me contando que as pessoas que trabalham com serviço social defendem lá na ponta
não nas administrações, estão lá vivendo com as pessoas para defender esta garantia de direitos. E aonde o serviço social atua? Me conta uma coisa, a gente encontra onde? Você pode. Bom, eu trabalhava no Poder Judiciário e hoje ainda trabalho na área do direito de família. E aí também o meu trabalho todo é para mostrar que as pessoas têm todo acesso, todo o direito a manter as suas relações familiares sem nenhuma discriminação e que o direito de família também tem que respeitar todas essas diferenças, todas essas diferentes identidades na hora de tratar das relações de família. Isso eu estou falando da minha prática, que é o que eu posso falar mais. Mas, por exemplo, existem serviços hoje que tratam com a questão de das pessoas trans, transgenitalização. Eu queria falar um pouquinho também, assim, me lembrei, a primeira vez que eu vi assistente social trabalhando com questão de sexualidade foi no GAPA, Grupo de Apoio às Pessoas com AIDS. Eu estava começando a minha carreira e eu tinha colegas que trabalhavam no GAPA. Por quê? Foi um período, tá? Esse da AIDS e do começo de tratamento, de quando surge, que houve uma grande discriminação. E eu tenho como exemplo de colegas que lutaram muito para o atendimento hospitalar, para o direito a benefício social. Então você tem assistente social em unidade hospitalar, unidade de saúde, posto de saúde, né? Você tinha assistentes sociais ligados à empresa, porque haviam demissões em função de AIDS, né? Tinha muito preconceito. Então, para mim, que estava começando a me inserir, estava começando carreira naquela época, né? Eu tive colegas muito significativas e até para que me ajudassem a romper com os meus preconceitos. Por uma formação familiar, eu sou uma pessoa com muito pouco preconceito nessa área. Eu tive uma educação no sentido de que todas as pessoas tinham que ser respeitadas, né? Independente, inclusive, da sua orientação sexual. Mas, na profissão, isso é uma questão que você também tem que aprender a trabalhar. Então, eu gostaria muito de registrar isso, de todos os assistentes sociais que trabalharam com essas pessoas com AIDS, né? E que ajudaram a desmistificar essa questão de AIDS como uma doença de homossexuais. Então, os assistentes sociais estão nessas diferentes instituições, até na empresa. A hora que vem uma questão de uma licença de saúde, no caso, nós estamos falando da época da AIDS, né? Licença de saúde em função de um comprometimento por causa da AIDS. Então, os assistentes sociais estão em diferentes espaços, e nesses diferentes espaços, eles têm que identificar os preconceitos, as dificuldades de acesso que as pessoas vivem, não só os preconceitos, e a partir daí, do seu conhecimento das instituições, das políticas públicas, permitir que, independente da sua orientação sexual, as pessoas tenham acesso a todos os direitos. Você está contando uma coisa para a gente que tem uma história importante, né? A década de 1990, na verdade, no final dos 80, a gente falava AIDS como se fosse uma praga negra. E hoje a gente vai dizer que a pessoa é portadora de um vírus, de HIV, mas a gente não vai usar o termo AIDS mesmo, porque fica feio, né? Porque ele foi usado com o objetivo de massacrar, de impor uma coisa ruim às pessoas. E hoje a gente vai ter isso em algum outro momento para conversar bem sobre isso, porque existem muitas coisas importantes sobre essa questão, sobre o HIV. Mas fica para outro mês. Outro mês, esse mês não vai dar. Mas é importante, né, Oswaldo, que a gente tenha claro, porque é um exemplo de uma situação que foi vivida. Então, o que é o papel do serviço social? Chama assistente social profissional. É exatamente esse, é identificar tudo que pode obstacularizar a plena cidadania e pleno acesso de direito. Nós recebemos um comentário aqui da Carla. É tão importante saber do trabalho importante do serviço social e o acolhimento das questões da sexualidade, quase não se fala sobre o trabalho de vocês. Obrigada, Denise. É verdade, quase não se fala, né, sobre
como é feita essa seleção, como os Isso. profissionais aparecem. Isso, por isso que eu comecei a perguntar assim, lá na ponta, então, assim, você falou que trabalhou no judiciário. Sim. Como é que é? Você senta lá no fórum e fica lá esperando as pessoas? Como é que é isso? Bom, Não é? A eu gente vou quer falar da saber área isso. que eu trabalhei. Eu trabalhei com direito de família e, no meu caso, eu fazia perícias para os juízes tomarem decisões. E houve várias situações nas quais a sexualidade de alguém da família era usado como uma desculpa para impedir acesso, por exemplo, de um pai ou uma mãe a seu filho no processo de separação, porque aconteciam separações e aí aparecia que o pai ou a mãe tinham uma relação homossexual. Ou então, teve uma situação muito interessante que eu atendi, que era uma criança pré-adolescente trans, tá? Que aí houve um conflito familiar muito grande em torno disso. Então, você tem que ter conhecimento, por isso que eu fui fazer o curso do Empatec, porque são uma série de questões ligadas à sexualidade que estão nas relações de família. Por exemplo, teve situação que eu atendi de pessoas que foram interditadas por doença mental, mas que tinham um comportamento homossexual. E aí ninguém da família queria assumir o cuidado. Aí você tem que fazer uma avaliação que o juiz determina por alguém que não seja da família, se tem condição de atender. E aí, claro, tem alguém que não tenha preconceito, que consiga prestar esse atendimento. Então, são várias questões que você tem que tratar e você tem que entender. E é muito interessante, Denise, porque a gente vem falando, né, em vários programas sobre a sexualidade em seus diversos aspectos. E quando você traz hoje, né, a sua vivência enquanto prática profissional e essa compreensão de que sexualidade, e a primeira coisa que as pessoas imaginam é sexo, e a gente está falando de relações pessoais ou relações sociais, o quanto é importante entender que a sexualidade, e ela é entendida como orientação sexual, identidade de gênero, a própria expressão de gênero da pessoa, vai criar dificultores, digamos assim, na sociedade para não receber direitos. O quanto é necessário uma profissional, uma pessoa formada para dar esse auxílio que a pessoa não tem condição de ter, né? E é muito interessante perceber essa necessidade, né? O quanto a sexualidade, digamos assim, é pouco falada, mas é um grande entrave muitas vezes nos processos que levam até a justiça, muitas vezes, né? É por isso que disse, é muito importante, eu acho, essa posição do Conselho Federal. Eu tenho muito orgulho do meu Conselho Federal na medida em que ele tem uma normativa, inclusive, dessa questão. A livre expressão da sua identidade sexual, ela é direitos humanos. Então, como direitos humanos, primeiro, eu profissional preciso cuidar muito para não ter preconceito e eu tenho que entender todos os mecanismos da realidade daquela pessoa, porque cada realidade tem um entrave, tem um preconceito ou na comunidade, ou na relação com mesmo direitos, a questão de quem faz mudança, né, faz o processo transgenização. Eu não domino muito vocabulário ainda, mas eu vou conseguir. Mas é muito importante isso, que você faça todo esse apoio. E às vezes essas pessoas, por exemplo, elas perdem muito das suas referências, não só nesse processo, mas quando revelam a sua identidade. Sim, é um processo de violência muitas vezes. É um processo de E a maior violência. violência acontece nas relações mais próximas, nas relações familiares. Nas relações familiares, com serviços de saúde locais, né? Então, os profissionais do serviço de saúde, por exemplo, têm que estar muito atentos. Pois é, me parece, assim, você já chamou a atenção, Rafael Branco, porque parece que a assistente social vai estar mais próxima de ver essas situações de violência dentro da família do que a gente na psicologia, porque a gente está falando com alguém que está sofrendo, mas já talvez tenha um contingente que facilite uma coisa, sei lá, menos hostil. O que você está contando, que já chega no judiciário, alguma coisa parece que até mais aconteceu. Acho que chega no judiciário, chega nas outras instituições também. E não é só com a família. Eu estou falando do judiciário porque eu trabalhei na área de direito de família. Mas, por exemplo, quem trabalha na área da infância e juventude, quem trabalha com a questão de habilitação para adoção, quem trabalha em instituição de saúde, quem trabalha em instituições comunitárias, e aí você identifica todos os processos
de serviços, por exemplo, quem trabalha numa situação de saúde, quais os serviços públicos que essa pessoa pode não acessar por uma questão de identidade de gênero, né? A questão, por exemplo, quando tem a questão dos transexuais, precisa trocar documentação, então essa pessoa precisa saber aonde acessar, qual forma de processo. Então, na verdade, eu acho que o assistente social trabalha. A gente pensa muito na relação de família, eu acabo dizendo isso por causa da área que eu trabalhei. Mas eu acho que, fundamentalmente, o assistente social trabalha dessa relação das pessoas com todas essas estruturas da sociedade, esses serviços, e principalmente da esfera de direitos em todos os níveis, tá? Direito de saúde, direito de vida comunitária, os obstáculos a essa plena cidadania é o foco do trabalho do assistente social. Eu acho muito interessante, porque enquanto você estava falando, me vem essa imagem, né? Muitas vezes a gente na clínica sente falta ou essa impotência de dar suporte, muitas vezes, a quem a gente atende, porque a gente não consegue ir até lá, mas o quanto o trabalho da assistência social é como se fosse esse acesso aos grandes braços em que a pessoa tem condições de acesso à saúde, à lazer, à segurança, autonomia. Até porque né? muitas pessoas em situação de violência, né, quando estão lá vivendo a situação, não conseguem identificar que aquilo é uma violência. Então, que importante um profissional olhando daí. Desculpa, Mas, é que assim, ó, o profissional de serviço social, ele trabalha com relações sociais e não necessariamente com assistência social. Assistente social é uma política pública, tá? Bom, E serviço social é quando nós trabalhamos com essa relação com todas as instâncias institucionais e com a questão do pleno acesso à cidadania. Desculpa, mas assim, eu acho importante, porque na questão de sexualidade, isso é muito mais importante do que a questão da assistência social. é para isso que estamos aqui. Você está me ensinando coisas também. Gente, as questões da sexualidade são muito mais complexas do que as pessoas talvez focalizem pensando que pessoas fazendo sexo. Nós estamos falando de circunstâncias que implicam, então, políticas públicas e ação ali em cada lugar. Você referiu algumas vezes o judiciário, mas quero crer que assistentes sociais existem em todos os aparelhos de saúde, por exemplo. Saúde, nas próprias questões dos CAPs, a questão dos centros que fazem atendimento à população. Assistentes sociais trabalham em escolas, trabalham na educação. E nas escolas nós sabemos que essas questões de sexualidade afloram naturalmente, têm que ser tratadas. Tá? Então, assistentes sociais trabalham nessa questão do pleno acesso à cidadania. E isso se dá, eu falo no judiciário porque eu estava lá dentro, mas se dá nas prisões. Né? Nós temos assistentes sociais no sistema prisional e temos uma série de questões de sexualidade no sistema prisional. De falta de direitos. Né, de falta de direitos. Então, a assistente social trabalha fundamentalmente nessa questão do acesso a direitos e no reconhecimento da plena cidadania, independente de condição de gênero, de orientação sexual, de que quer que seja. Então, é importante isso, por isso que eu insisto que é serviço social. Por isso que estamos aqui aprendendo. Agora, conta pra gente alguma coisa assim, coisas que são muito mais comuns e as coisas que são menos comuns, para nós termos uma ideia de como é que é essa atuação que você percebe com relação à sexualidades. Eu acho que coisas muito comuns são essas questões relacionadas à questão, por exemplo, de adoção. Ok, pode ser. Né, porque houve um tempo em que eu peguei processo de troca de guarda e comprovadamente, assim, quer dizer, comprovadamente não, visivelmente era uma criança que tinha sido adotada por uma mulher, mas que ela vivia como casal com outra. E na hora da separação, quem tinha um vínculo mais forte era que não adotou. Tá? Na época até eu não trabalhei, eu acho que tão bem, porque eu não desvelei isso. Mas ficou muito claro que a figura materna para aquela criança, a figura parental, vocês sabem,
Eu prefiro trabalhar com a questão de parentalidade, não de maternidade ou paternidade. Esse é outro assunto que ela pode voltar a falar. Sim, mas Pois agora é, não é? então, assim, que a questão de parentalidade era a figura parental com que essa criança tinha uma identificação não era quem adotou. E aí tinha que escrever um laudo para o juiz dizendo que quem adotou foi A, mas que a B, permanência tem com vínculo, B, o vínculo parental mais forte de cuidado e identificação era com B, né? É um dos casos que eu acho que podia ter trabalhado melhor. A gente faz autocrítica à medida que passa o tempo. Claro. Mas essa é uma questão. E foi o que eu defendi também no CINTEC. Foi assim, nós não vamos falar de paternidade, maternidade. Nós vamos falar de parentalidade. É diferente. Caramba, você traz coisas assim que eu fico pensando o quanto também podemos ouvir as pessoas virem no nosso consultório contando essas discussões, mas nós vamos abordar de uma outra forma, porque de toda maneira nós não estamos sendo solicitados por um juiz para um áudio pericial. Podemos. Eu nunca fiz, nunca me pedi. Quer dizer, apenas nas questões de transexualidade, mas isso fazia parte. Vamos ser um pouco do judiciário. Ok. Essa questão, por exemplo, se eu fosse uma assistente social de uma unidade hospitalar, e é um direito de uma criança, um adolescente, ter a presença das figuras parentais ou de alguém da família durante a sua internação e seu tratamento, tá? Se essa situação que eu falei da separação dessas duas mulheres, né? Porque a separação elas não estão passando no judiciário, era uma questão de troca de guarda. Se eu tivesse num hospital, também seria minha função enquanto assistente social do hospital garantir que essa pessoa que não tinha um vínculo formal, mas que tinha esse vínculo Claro. que a gente chama de socioafetividade. Claro, porque o hospital vai querer saber, cadê o documento? Não tem um documento, mas existe esse vínculo E a de defesa da parentalidade socioafetiva. Por isso que a gente trabalha com o conceito de socioafetividade, que inclusive é um conceito que o Instituto Brasileiro de Direito de Família trabalha muito. Eu acho que é um conceito muito importante, né? Que ele avança em muitas coisas. Sim. Né? Sim, porque nós saímos, né, da biologia, tá, e da adoção. Então, acho que esse conceito de parentesco socioafetivo é muito importante. Nós estamos aqui no final do nosso horário e você está mostrando quase um resumo, né? Ou seja, para onde o serviço social aponta com relação à sexualidade. Ou seja, não está falando da biologia, está falando de relações humanas sociais para que, que as pessoas tenham o direito daquilo que deveriam ter. Sim, acesso ao direito. Camille, o que você tem para finalizar hoje? O que passou pela sua percepção hoje nessa nossa conversa com a Denise? Agradecer a presença da Denise, né, que nos ensinou aí várias coisas. E a Denise vai ter que voltar para falar um pouco mais, né, Oswaldo? Essa parentalidade que eu acho que até o conceito Acho que precisa todo ser mundo ficou elaborado. curioso aí. E você, Rafael, o que você... Eu achei excelente, é muito prazeroso conversar com a Denise, né? A gente conversou em outros momentos e também acho que poderá voltar outras vezes. Que a gente discute questões aqui que, conforme ela foi falando, me foi remetendo a tantos outros episódios que a gente teve no café, sobre sociedade, sobre cultura, sobre parentalidade, adoção, casais que buscam direitos, né? Casais e pessoas em geral que buscam direitos. Nós ainda temos que falar também sobre o controle, sobre a sexualidade feminina através da legislação do aborto. Né? Nossa, quero. Uau! Anota aí, Oswaldo. Anotado, já vamos agendar. Mas realmente, Denise, é muito importante e interessante você trazer, e você já apontou que tem outros assuntos específicos que nós precisamos lidar, porque as pessoas vivem, as pessoas sentem, as pessoas sofrem, as pessoas precisam minimamente não é simplesmente um apoio emocional, é compreender que existe um caminho para administrar os problemas que surgem nas questões da sexualidade. Eu quero agradecer o convite, dizer também que eu tenho aprendido muito com essa relação com o PASEC e dizer que sim, o assistente social é um profissional que luta numa sociedade excludente para que haja cada vez menos exclusão e cada vez mais direito e cidadania plena. Isso. Pessoas, eu quero agradecer a meus colegas do Infasex, Rafael, a Camille,
Sim, a Denise, que também é colega do InfoSec, porque ela participa das atividades nossas, dos congressos, ela passou a trazer uma contribuição de uma outra formação acadêmica que nós precisamos colocar atenção e entender. Mas também lembrar para vocês, todo domingo, 8h30 da noite, semana que vem nós temos o professor Jorge Leite, que vem aqui, sociólogo, vem aqui falar de pornografia. Já chamo a atenção de vocês, porque esse é um daqueles assuntos que tem sido tocado, puxado, muita gente perguntou, queria saber, e esse professor, ele trabalha com essas questões do ponto de vista da sociologia há muitas décadas. E nós teremos ele aqui para conversar sobre pornografia. Boa noite a todas as pessoas que nos ouvem e que venham a nos ouvir, assistir, seja no Instagram, no YouTube da Rádio Vibe Mundial, no meu YouTube, Oswaldo Rodrigues. Vamos conversar mais sobre sexo? Pode ser? Até semana que vem, gente. Foi bom.